certo até o final, porque é a vontade de Deus. Pessoal, desculpa, porque passa um filme na cabeça da gente. Enfim, não, eu não vou pegar eu ainda, não. Não, eu ainda tenho que ler um texto e ligar para o pastor Antônio, né? Você pode ligar do meu celular, mas antes de eu fazer a ligação para os pastores que vão estar orando por esse momento, depois Dona Heloísa e a Dona Irmã Maria Zezé, né? A gente chama carinhosamente, lá de Campos. Dona Heloísa está aqui, lá de Itaperuna. Mas eu quero falar um versículo que eu aprendi sempre, né, com a Dona Heloísa, que inclusive está aqui no culto com a gente, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele mais o fará. Nós estamos aqui começando na nossa nova cidade, em Itaperuna, Campos dos Goytacazes e São João da Barra. Essas pessoas, o número 7, né, são 7 pessoas, o número da perfeição, como a Bíblia diz, e grandes coisas Deus vai fazer através dessa nova igreja chamada Igreja Missionária Itinerante Águas da Vida. Repetindo, Igreja Missionária Itinerante Águas da Vida. Nós não podemos ficar parados dentro das 4 paredes e pessoas querendo não permitir você avançar e fazer a obra de Jesus e levar o evangelho. Está errado. E hoje, e eu quero compartilhar com vocês isso rapidamente, é uma profecia, é uma palavra, uma promessa de Deus que está se cumprindo hoje, que quando eu tinha 10 anos de idade, eu estava dentro de uma Assembleia de Deus, um culto com a minha mãe. Eu quero deixar isso registrado, vai ficar gravado isso. E saiu uma pessoa lá da onde ela estava, veio orar por mim, exatamente na visão que eu tive. A visão que eu tive foi a cruz de Jesus no chão, né, vazia, porque ele está ressurreto. Jesus subiu ao céu, o Espírito Santo dele, o Espírito dele está em nós, né? Mas em visão eu vi a cruz de Jesus branca assim, e de repente sai um homem do lugar dele, aponta o dedo para mim, começa a orar e profetizar, e falou assim para mim, mais ou menos assim: esse menino, Deus tem um chamado na vida dele e ele vai ser pastor. Isso eu, com 10 anos de idade, eu era criança. Eu nunca pensei em ser pastor. Nunca procurei almejar isso na minha vida. Eu venho de uma família que não tem pastor. Minha família, o primeiro a se converter fui eu, depois a minha avó Efigênia. E em 2016 fui consagrado a pastor. E hoje, né, nós vamos estar orando. Esse trabalho vai crescer em nome de Jesus. Essa igreja não é minha. Essa igreja é de Jesus. O cabeça é Jesus. O dono da igreja ainda continua sendo Jesus. E vai ser. Sempre. E vocês podem contar comigo, que eu quero ajudar vocês, para vocês irem levar o evangelho e fazer as boas obras. E dizer para vocês, né, que hoje eu estou muito feliz, juntamente com vocês que confiaram em mim, para ser pastor-presidente da nossa igreja. Ontem foi o nosso ato jurídico, hoje é o culto solene, e em breve o registro vai sair, e nós vamos louvar o Senhor, e grandes coisas o Senhor fará. Então, nesse momento, eu vou estar ligando para o pastor Tony, e depois para o pastor Glicério, em vídeo chamada, tá bom? Porque precisava ser assim, porque cada um está morando em cidades diferentes, né? Minha irmã está aqui, por exemplo, né? Está lá no Espírito Santo, em Piúma, né? Glicério, pastor Glicério, meu amigo de longa data, está lá em Minas Gerais, em Viçosa, né? A minha
Inclusive aqui a minha cunhada se encontra ao vivo, a Luciana está aqui no Rio de Janeiro, nós estamos aqui em Niterói. Gente, eu só tenho que agradecer pela vida de vocês, eu não vou ficar falando muito, que eu ainda tenho que pregar, né? Mas os dois vão estar orando por esse momento, depois Dona Heloísa e depois a irmã Zezé vai estar orando pela mensagem, eu prego e encerro. Minha mulher está ligada no meu celular, pastor Tony, vídeo chamada, já pode chamar vídeo chamada. Vídeo chamada. Aqui, ó, vídeo. Minha esposa está ligando aqui. E a gente vai estar... daqui a pouco ela vai mostrar quem é ele. Se ele não atender, eu vou colocar já no pastor Glicério. Só aguardem um momentozinho, porque é um culto diferente, né? É online, e a gente combinou de fazer assim para facilitar, né? Não tem como trazer todo mundo para cá no momento, né? A gente está iniciando agora. Está chamando. Então pode ligar para o pastor Glicério, meu amor. Qualquer coisa o pastor ora no final para encerrar a mensagem, porque aí a gente não pode perder tempo, né? Agora o pastor Glicério, eu estou vendo aqui no YouTube que ele se encontra, e ele vai estar orando, né? Consagrando a vida da minha esposa, a minha, a diretoria, para esse momento. Ele deve atender agora e ele está com a gente. Aí mostra ele lá para o pessoal, pode virar para a câmera. Olha lá, ele está aqui online. Para quem não conhece, ó, está aqui meu amigo abençoado. A Luciana vai segurar assim, né? Pode segurar de frente assim, para poder aparecer a oração, né? Por esse momento, meu amigo, Luciano, você chega um pouquinho para cá, para ficar pertinho, aparecer o rosto, para vocês verem, tá bom? O pastor, minha esposa também parece, mas um bocadinho para cá. Ela não quer ficar, ela não gosta de aparecer nas câmeras, não. Não tá cabendo. Mas vamos lá. Aí, meu amigo, pode orar por nós, por tudo que você já sabe, né, nesse momento. Então, vamos orar? Vamos orar. Oremos, ó Deus, nós somos gratos a Ti pelo dom da vida. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos salvou, nós temos conhecimento da Tua palavra e, mais do que isso, Senhor, nós queremos compartilhar a Tua palavra, nós queremos cumprir a nossa missão de sermos sal da terra, de sermos luz do mundo, nós queremos fazer a nossa vida valer a pena. Senhor, nós queremos apresentar a Ti a vida do pastor Fernando, queremos Te agradecer por essa palavra, queremos Te agradecer pela paixão que o Teu filho tem pelo Teu reino, pela Tua igreja, pela Tua palavra, pela Sua doutrina. Nós queremos apresentar a Ti, Senhor Deus, a vida do pastor Fernando, de sua esposa, a missionária Sandra, essa nova etapa de suas vidas, quando eles têm diante desse desafio, Senhor. Tu estejas com eles, capacitando, o Senhor esteja iluminando, o Senhor esteja usando esse casal e tantos quantos, ó Deus, vão estar unidos a eles nesse ministério, a fim de conduzir os pés de Cristo, o maior número possível de pessoas, Senhor, a fim de que Tu sejas glorificado por intermédio da vida deles. Queremos pedir ao Senhor que o Teu Espírito Santo faça do pastor Fernando, da missionária Sandra, e de tantos quantos estão participando ou de participar desse ministério, instrumentos nas Tuas mãos, Senhor. Amém, Jesus. Para o despertamento, para a conversão, para a instrução, a edificação, para o consolo, o conforto, o fortalecimento, a santificação e a inspiração maior do possível de pessoas, Senhor, que este trabalho possa crescer. Nós consagramos a Ti, apresentamos a Ti o pastor Fernando, a missionária Sandra, juntamente a Deus, com os demais irmãos que estão unidos a eles nesse mesmo propósito. Amém, Jesus. Nós nos alegramos, Senhor, quando nós nos lembramos de Mateus 18:19, onde diz que quando dois de nós, apenas dois, estamos unidos no mesmo propósito, o Senhor opera em favor das petições, das causas apresentadas, ó Deus, por esses dois irmãos unidos no mesmo propósito. E aqui nós temos, ó Deus, mais de dois, nós temos vários irmãos unidos nesse mesmo propósito, que é
juntamente com a missionária Sandra e os irmãos que os têm auxiliado, possam ser instrumento nas tuas mãos para a expansão do teu reino sobre a face da terra. E por intermédio deles, a Deus, muitas vidas sejam abençoadas. O Senhor nos esteja protegendo, iluminando, livrando de todo mal, Senhor. O Senhor nos esteja abençoando e usando poderosamente para a honra e para a glória do teu santo nome, Senhor. E como diz a tua palavra, as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Isso quer dizer que a igreja está no ataque, ela está, ó Deus, numa posição ofensiva, não defensiva. Que o Senhor possa abençoar-nos esse casal, essa igreja, esse ministério, de maneira tal que as portas do inferno possam ser vencidas, possam ser derrubadas e destroçadas, a fim de que o maior número possível de almas seja liberto do poder das trevas, Senhor. Nós somos gratos a Ti por esse momento tão especial na vida desse casal que nós amamos e, por conseguinte, nas nossas vidas também. Nós pedimos a Ti, Deus, que descerre a Deus do céu, derrame bênçãos sem medidas, ó Deus, sobre a vida deles, sobre este ministério, Senhor. O Senhor seja honrado, engrandecido e glorificado por intermédio dessa igreja, por intermédio desse ministério. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Meu amigo, muito obrigado. Deus... Agradeço pelo convite. Eu que agradeço a sua presença também. Muito obrigado a todos que estão aqui. Minha sobrinha fofinha está aqui também, a Lara, né? Muito obrigado, né, pastor Glicério. Agora nós vamos estar ligando para a irmã Heloísa para poder estar orando por mim pela mensagem, né? Cada um faz um pouquinho aqui hoje, né, para poder nos ajudar. Um beijo no seu coração. Obrigado aí que eu preciso pregar, né, correr aqui para poder, o culto atrasou hoje dos problemas técnicos, mas está funcionando tudo, graças a Deus, em nome de Jesus. Obrigado, hein, meu amigo, um beijo no coração. E fica até o final, que Deus tem uma palavra para todos nós. Vamos que vamos, não vou demorar, não. Obrigado. Obrigado. Amém, pastor. Deus abençoe. Aí. Agora você pode ligar para a dona Luísa. Ela tá. Só se inscrever aqui, ó, meu amigo. Tá aqui. Ah, tá aí? Tá aqui, é porque. Tá tudo bem, não sei se você sabe onde tá. Uhum. Ela tá aqui ligando. Agora nós vamos colocar a dona Luísa para orar, né? E para a gente encurtar, a dona Luísa ora e no final coloca a irmã Zezé para orar, né? Juntamente com a Lussandra, né? Para poder a gente já ir para a palavra. Aí você vira para lá para o pessoal ver também, daqui a pouco. Tá. Tô chamando aqui, gente. Ela tinha ligado. Você aqui chamada de vídeo? É chamada de vídeo. Então, peraí. Eu vou... Acho que eu coloquei... É chamada de vídeo. A Lussandra tá colocando aqui de novo para poder ligar para ela. Se não for, a Lussandra ora. Se não conseguir. Foi chamar de vídeo. Foi chamar de vídeo? Não tá conseguindo, não. Então, liga para a irmã Zezé. Rapidinho. Aqui, acho que ela tá aqui. Peraí. Acho que ela tá aqui. Oi. A dona Heloísa tá ligando para a Lussandra. Ô, minha irmã. Oi. Dona Heloísa? Oi. Vamos orar pela mensagem. Vídeo, eu ia colocar vídeo chamada. Se quiser, a gente ainda consegue. Se não der para colocar, não tem problema também, não. Né? Eu vou orar assim mesmo. Esse telefone é novo, eu não estou sabendo mexer muito com ele. Então tá. Desculpa. Então tá bom. Ela vai orar, é uma amiga da gente de longa data, dona Heloísa, né? Tá ali no nome no rosinha, vocês estão vendo, né? E ela vai orar por nós, é uma amiga que eu frequentei a casa dela a vida toda, né? Os filhos dela foram meus amigos, né? Até uma certa idade aí a gente brincava, né? Desde a infância, eles me levavam para a igreja, né? Direto, com frequência, eu ouvi muita palavra, né? Através dela. Caminhada, né? Oi? Foi aqui em casa que você começou a fazer caminhada, né? É verdade, foi na casa dela, exatamente. A palavra fica, né? Germinou. É verdade. Né?
Amém. 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 Posso orar? Pode orar. Querido Deus, eterno Pai, eu sou grata a Ti pela vida do Teu filho, do Teu servo, Fernandinho, Pai. Meu Deus, que pela Tua misericórdia, o Senhor me escolheu para ajudar ele, acompanhei ele desde o início, Pai. Amém. E agora eu estou tão feliz, o meu coração pula de alegria por ver o que o Senhor tem feito na vida dele, muito mais coisas o Senhor tem a fazer. Amém. Porque ele tem dedicado a vida dele para fazer a Tua obra, Pai, desde aqui de Itapiruna, Senhor. Eu pude acompanhar, meu Deus, o Teu filho, Pai. Agora estou feliz de ver, Pai. Olha só, Deus, como é que o Senhor faz. Ele estava aqui em Itapiruna, foi para Campos, e de Campos ele já está aí. Aleluia. Glória a Deus. É os planos do Senhor na vida dele, o chamado é muito grande, meu Deus. Sempre eu falei para ele, algo grande o Senhor tem a realizar na vida do Teu filho e da Luçanda, a companheira dele, Pai. O Senhor uniu para eles juntos fazer a Tua obra, conforme eles estão fazendo, Senhor. Somos gratos a Ti, por Amém, ele agora, Senhor, ser um pastor, por ele estar, Senhor, na Tua presença, e muitas ovelhas vão chegar até ele, Amém. Senhor, para ele pastorear. Senhor, obrigado, ó Deus, pela vida do Teu servo, valoroso, que ele deixou tudo por amor da Tua obra. Ele colocou, Senhor, a vida dele, aleluia, glória a Deus, na Tua presença. Ele se entregou para o Senhor trabalhar, como o Senhor tem trabalhado, como o Senhor tem feito, meu Deus. Obrigado, Deus, que muitas das vezes ele veio aqui no meu lar para me orar. E tudo que eu falei, eu sei que foi o Espírito Santo, Amém, aleluia, Jesus, que me usou para o Teu filho, porque tudo tem se cumprido. Eu louvo a Ti por isso, Pai. Amém, E Jesus. Te agradeço no fundo do meu coração de ver o Teu filho aí, ó, feliz, Pai, fazendo o Teu querer, fazendo a Tua obra, que o Senhor continua fortalecendo ele, mas a Luçandra, nessa caminhada, nessa nova caminhada que o Senhor colocou nas mãos do Teu filho para fazer. Meu Deus, agora abençoa a mensagem que o Teu filho vai trazer para nós. Usa ele, Senhor, que ele possa falar tudo aquilo, Senhor, que nós estamos precisando, ó Deus, de ouvir neste momento. Obrigada pela vida dos Teus filhos e abençoa eles dia por dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Dona Heloísa, muito obrigado. Você sabe que você, seu esposo, né? O marido dela tem o mesmo nome que o meu, Carlos Fernando também, né? Por incrível que pareça, né? Desse jeito. Muito obrigado. Você sabe que vocês moram no meu coração. Deus abençoe, né? E eu te agradeço, meu filho. Eu não podia deixar de te chamar, que a senhora faz parte da história da minha vida, né? E hoje a gente está vivendo essa nova fase, né? As lutas vêm, mas elas vão embora também e a gente vai vencendo em nome de Jesus. É verdade, Né? É verdade. As vitórias são muito maiores do que a luta, né, meu filho? É verdade. É Glória verdade. a Jesus. Amém. Amém. E então, pessoal, eu vou estar pregando. Dona Heloísa, agora a gente vai ter que desligar mesmo, não tem jeito, né? A senhora está acompanhando no YouTube, né? Estou acompanhando, pode ficar tranquilo. Então tá bom, eu vou falar o texto aqui que eu vou estar pregando e a gente vai agora para a palavra, tá bom? Deus abençoe e manda um abraço aí para o seu Carlos, tá bom? Tá, Pastor obrigado, Carlos, né? O marido dela também é pastor, graças a Deus, né? Então tá bom. Deus abençoe. Amém. Amém, Dona Heloísa. Vou tomar um golinho de água, pessoal, porque eu já estou com a garganta seca. Pessoal, eu vou aqui já me preparando para o texto. Nós vamos estar meditando, né, no texto de Atos, capítulo 8, versos 26 ao 40. Eu acho que você não conseguiu desligar o WhatsApp. Não. Então, tenta desligar o seu celular. Então, depois você liga. Tá bom? Atos, capítulo 8,
do verso 26 ao 40, nós vamos estar meditando. Eu já vou falar o tema. Pode desligar, meu irmão. Sim. É Atos, capítulo 8, verso 26 ao 40, com o tema chamados para fora. Eu vou repetir. Chamados para fora. Esse é o nosso tema. Já foi orado, né? Eu vou ler o texto. Tem um pouquinho de paciência, porque o texto é longo, mas a gente precisa tirar 3 lições que nós vamos ouvir aqui nessa noite. Eu tenho certeza que Deus vai falar com todos vocês que estão aqui. Amém? E graças a Deus por isso. Diz assim, em Atos 8, do verso 26 ao 40, a Bíblia vai dizer assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou o eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e volta para casa sentado em sua carruagem. Lia o livro do profeta Isaías e o Espírito Santo disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então, Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? O senhor entende o que está lendo? Verso 31. Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Versículo 35. Então Filipe, começando aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de coração, de todo o seu coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, último versículo, tá, pessoal? Para encerrar, para a gente pregar. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Amém. E graças a Deus. Vou ajeitar aqui o microfone. Vamos lá. A palavra, gente, igreja, no original grego, significa, trazendo do grego koiné, que foi escrita a Bíblia, eclésia. Eclésia significa literalmente os chamados para fora. Não significa chamados para dentro, mas chamados para fora do templo fechado, para fora do
medo, para fora da religiosidade estéril. E enviados, né? Enviados ao encontro de pessoas, chamados para ir ao encontro de pessoas, como Jesus fazia. Ele saía do seu lugar e ia em encontro às pessoas, a todas as pessoas que tinham necessidade. Jesus caminhava, ele estava no caminho. E essa é a proposta da nossa igreja, que nós estamos começando ontem e hoje de uma maneira legal, sabe? Para poder irmos até as pessoas. A nossa igreja missionária, itinerante Águas da Vida, é uma igreja móvel, que vamos trabalhar para irmos às pessoas, porque o próprio Jesus Cristo disse que ia chegar um tempo que a gente ia, né, adorar a Deus em todos os lugares, não dependia exatamente de um local fixo, certo? Então, quero dizer para vocês o seguinte, antes de entrarmos diretamente no texto, eu precisava dizer isso aqui nesse início, é fundamental entender o contexto do capítulo 8. Por quê? Porque a igreja do primeiro século havia, sabe o quê? Um momento difícil. Eles passavam por momentos difíceis de perseguição intensa, de gente correndo atrás deles mesmo, prendendo, matando, acabando com a vida dos cristãos do primeiro século, sabe? Saulo, que se tornou o apóstolo Paulo, o apóstolo do amor, que foi pastor também e missionário, ele, nessa época, ele era Saulo perseguidor, que ajudava a matar os cristãos, os primeiros crentes em Jesus daquele tempo. É dentro desse contexto, e ele ajudou, certo? E ele arrumou um jeito também, e ajudou a matar o próprio Estevão, que vem, né, do segundo escalão, não de uma pessoa, né, diminuído, Estevão, não é isso que eu quero dizer, mas do segundo escalão depois dos apóstolos, né? Estevão foi um homem que foi apedrejado até a morte, e vocês sabem disso. E Saulo, né, o apóstolo, vamos falar assim, Saulo, né, que se tornou Paulo, estava nesse dia ali, batendo palminha, consentindo com aquilo, sabe? E outras pessoas apedrejaram Estevão até a morte. Por quê? Porque eles estavam pregando o evangelho, como acontece hoje em muitos países, como a Coreia do Norte, em muitos países muçulmanos, né? E não vai ser diferente. Um dia isso vai chegar no nosso país. Olha só como o nosso país se encontra. Eu não vou entrar em detalhes, mas a coisa está cada dia ficando pior. E assim, era muito pior naquele tempo, ali depois que Jesus subiu ao céu. Eles estavam sendo perseguidos e mortos. Os crentes estavam obrigados a sair, né, de Jerusalém, aonde se adorava a Deus, porque a ideia deles era adorar a Deus somente em Jerusalém. O próprio eunuco foi a Jerusalém para adorar ali, louvar, né, colocar a sua vida diante de Deus ali em Jerusalém, mas aí Deus permite também, né, o mal acontecer para a igreja avançar e ir até as pessoas, certo? Então, nesse cenário de dor e ameaça, o evangelista diácono, certo? Ele é evangelista e diácono, e não o apóstolo. Repetindo, esse Filipe aqui não é o apóstolo, um dos 12, é do segundo escalão ali, que era diácono e evangelista. Ele não se acovardou. Ele foi lá em Samaria, lá em Gaza, ele pregou o evangelho cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. Milagres ali aconteceram, sabe? Vidas foram transformadas, e até Simão, um ex-feiticeiro, que mexia com magia negra, certo? Se converteu a Cristo, aceitou a Cristo e mudou de vida e se tornou uma nova pessoa em Cristo, sabe? Vidas foram transformadas por ouvirem a palavra. O mover de Deus foi tão intenso que os apóstolos que estavam, né, em outro lugar foram até lá em Samaria para poder ver. Pedro e João foram lá ver o mover de Deus, porque Deus, quando ele quer pegar as pessoas, ele tira de um lugar para o outro para
cumprir o propósito dele, e a gente não pode ficar agarrado dentro das quatro paredes, vendo pessoas irem para o inferno e nós ficarmos de braços cruzados. Nós precisamos ir até as pessoas como Filipe fez. É dentro desse ambiente de perseguição e avivamento, o movimento missionário do Espírito Santo, porque o nosso Deus, o nosso Cristo, ele ama missões e é um Deus missionário, sabe? Ele apresenta, né? O próprio Espírito Santo apresenta o etíope, certo? Faz Filipe ir até ele para poder levar o evangelho de Jesus. Filipe vai e tem esse encontro com o eunuco. E aí, eu quero dizer para você, dentro desse contexto, esse pano de fundo, certo? Desse texto bíblico, aí eu quero pensar com vocês agora em três coisas, em três elementos, em três situações que eu vou abordar aqui para vocês entenderem. Eu faço essa introdução para você entender o que a igreja estava passando naquele tempo. Em primeiro lugar, eu quero pensar com você como podemos ser a igreja missionária de Jesus hoje, como Filipe foi. Eu vou repetir. Como podemos ser a igreja missionária de Jesus hoje, no ano de 2026, como Filipe foi? Eu quero dizer para você que nós temos que cumprir o ID, ir até as pessoas, e muito mais, fazer discípulos de Jesus. Não membros de igrejas sentados, estáticos, para o resto da vida, mas se tornarem pessoas como Cristo, né? Como o João Batista, que estava ali batizando pessoas, né? Estava ali no deserto, não dependia de um templo, estava servindo a Deus ali dentro do deserto. E ele ia até as pessoas, e ele batizava pessoas. E é assim que nós também temos que ser, sabe? Nós precisamos voltar ao primeiro século e olhar, né, o texto bíblico e aplicar o texto da palavra em nós, deixar o Espírito Santo fazer isso em nós, senão nós não vamos estar cumprindo a ordem do ID e fazer os discípulos para Jesus e não para nós, pastores e missionários cristãos, seja lá da qual denominação a gente for. Nós temos que fazer discípulos para Jesus e não para nós. Dito isso para vocês, Jesus foi claro ao dizer em Marcos 16, versículo 15 e 16, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que for batizado será salvo. Aquele que não for batizado, né, e não crer, parafraseando, porque a ideia do texto é essa que Jesus quer dizer, né, será condenado. Existe só dois caminhos, o do céu e do inferno. Era exatamente isso que Jesus estava falando para os apóstolos, certo? E como discípulos que eles eram, certo? E nós também somos discípulos, seguidores de Jesus, nós temos que obedecer essa ordem para as pessoas conhecerem Jesus através da minha vida e através da sua vida. Por quê? Porque quando nós somos chamados de cristãos, significa que nós somos pequenos cristos. Então, se nós queremos nos parecer com Jesus, nós temos que andar como ele andou e fazer o que ele fez. E aí sim, nós podemos ser chamados de cristãos de verdade. Se a gente não estiver fazendo isso, nós temos que pedir perdão a Deus e voltar ao primeiro amor e pegar esse texto de Atos, né? Fazer essa releitura de Atos e colocar em prática em nossa vida. E também o próprio Jesus disse, depois que ele ressuscitou, antes dele subir ao céu, na sua ascensão, né, lá em Mateus 28, do verso 18 a 20, ele diz assim, e ele também declarou ali aos discípulos, né, e as mulheres, ele estava ali, e Jesus diz assim, toda autoridade foi me dada no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo, né, elas cumprirem, né, a palavra, para poder resumir o texto. Então é isso. Então Deus, ele te dá autoridade não para você ter soberba e vaidade e se achar melhor do que o outro. Não, muito pelo contrário. Quanto mais eu me pareço com Jesus, essa é a autoridade. Quanto mais me pareço com Jesus, mais santo sou. Mais me pareço com ele,
mais eu quero me parecer com ele, mesmo sendo perseguido. Eu não vou pagar o mal com o mal, porque Jesus, ele pagava o mal com o bem, e é assim que nós temos que ser. E nós precisamos ser assim. E nós temos que buscar isso dia após dia em nossas vidas. E quero dizer outra coisa para vocês. Para nós que precisamos ir, nem que fosse arrastando como eu vou, de cadeira de roda, como a Lussandra me pega aqui, e nós vamos fazendo a obra do Senhor. Aonde a gente vai, nós estamos falando de Jesus, e a gente tem grandes projetos para essa igreja. A gente começa pequeno, mas daqui a pouco a gente vai alcançar muita gente pelo mundo inteiro. Inclusive, nós temos um missionário da África no nosso grupo, pastor Inácio, que faz parte da nossa equipe, né? Não está como membro ainda, mas é o nosso missionário. Eu ainda não falei para vocês, mas eu estou falando agora, né? Oficialmente falando. Eu estava esperando chegar esse dia. Por quê? Porque a gente precisa expandir. Os muçulmanos, gente, os mormons estão expandindo. E nós, cristãos, ficamos estáticos e parados. E nós não podemos sermos pessoas assim, paradas, sem fazer absolutamente nada. Nós precisamos ir até as pessoas e abraçar e cuidar. E se ela se converter, amém. Se não, é ela e Deus. A gente vai pelo amor a Cristo. Dito isso, ir, gente, não significa apenas desejar. Ir também não significa ficar parado e esperando, porque tem muita gente que fica parado esperando as pessoas virem a ela. Você precisa plantar para colher. Ir também, você sabe o que significa o ir? O id significa movimento, ação, deslocamento. Você vai usar os seus pés e ir, andar e caminhar até o encontro das pessoas. É isso que Deus está falando nessa noite para a gente. Então, a obediência de Filipe, você pode perceber aí no versículo 26, o anjo do Senhor falou com ele, né? Dizendo para ele se levantar e ir ao caminho. Olha só, ir ao caminho, nós deixamos de ser igreja do caminho para ficarmos sendo igreja estática e parada. Por isso que o nome da nossa igreja é Igreja Missionária Itinerante Águas da Vida, para a gente poder, né, ir até as pessoas, certo? E nós vamos fazer isso dia após dia, certo? Então, Filipe, ele fez assim, ele foi até o caminho, ele desceu até Jerusalém, ali em Gaza, né, no caminho no deserto. Ele não questiona Deus, gente. Ele não questiona, ele obedece, ele não fica perguntando, por que eu vou? Por que o Senhor está me chamando para essa hora? Não, ele realmente, ele obedece. Ele não fica pedindo para Deus dar explicação, porque tem gente que acha que manda em Deus e querendo, né, que Deus faça as suas vontades, os seus caprichos, e a coisa não funciona assim. A gente tem que voltar a sermos pessoas ao primeiro amor, voltar a amar Jesus e amar o próximo como Jesus amou. É isso que a palavra nos ensina. E Filipe, ele não negocia com Deus, sabe? Porque tem gente que gosta de negociar, né, com Deus, e a palavra de Deus, ela é muito clara, né? Você não pode barganhar com Deus. Deus não vai te atender se você for barganhar com ele. Ele simplesmente obedece, né? O texto mostra que naquele momento Deus deu a Filipe uma capacidade sobrenatural. Ele correu até a carruagem, sabe? Quando Deus envia, ele também capacita. Eu quero dar um adendo aqui para você entender. Imagine só, imagine assim comigo. O etíope, né? O eunuco, ele estava em carruagem, correndo a cavalo, né? E uma pessoa dentro da sua normalidade não tem como correr mais do que os cavalos, ou aproximadamente é isso. Então você imagina só na cabeça desse homem que estava dentro da carruagem. É mais ou menos assim, eu vou virar para você. Tá lá a carruagem, e Filipe está assim, conversando com ele, correndo, e conversando com ele, e Deus dando aquela capacidade para ele poder correr. Aquele homem, ele fica impressionado com isso. E ele estava exatamente lendo a palavra, o Espírito Santo já tinha revelado isso para ele, para Filipe. E através desse poder de Deus, eu tenho essa sensação que aí, né, ele vendo esse homem correndo da maneira que ele estava correndo ali,
né, do lado da carruagem, aquele homem fica impressionado, e aquele homem, sabe? Aquele homem que estava correndo, Filipe, ele entra na carruagem e vai lá falar. A carruagem é parada, ele pede para parar, e ele entra ali para falar das boas novas de Jesus. Olha só, então isso significa, gente, que Deus, ele dá a capacidade no momento certo e na hora certa, sabe? Foi isso que aconteceu com Filipe, e infelizmente nós não obedecemos, desobedecemos ao Senhor muitas vezes, porque nós não queremos ir até as pessoas, preferimos que as pessoas venham até nós, infelizmente. Eu vou dizer uma coisa para você, quando iniciamos o Ministério de Missões, porque o Ministério de Missões, Ministério Águas da Vida, a gente começou lá atrás, em 2007, 22 de setembro de 2007, lá no La Bezerra de Menezes, que agora é um braço direito da nossa igreja, o Ministério de Missões, né? O Ministério Águas da Vida, né? Quantas vezes as pessoas falaram para mim, você está querendo ir lá para aparecer, você, né, não tem condições, você nunca se viu no espelho, não, você já se viu como você é. As pessoas, às vezes de dentro da igreja, usadas pelo diabo para poder desmotivar a gente a fazer a obra de Deus. E eu fui avançando e Deus foi dando capacidade e a gente foi conseguindo conquistar ali as famílias, as crianças, a equipe foi crescendo, né? O evangelho ali foi pregado dentro de uma creche espírita, certo? E ali a gente foi fazendo grandes obras e dava lanche para as crianças e outras obras conseguimos vasos, né? Vasos mesmo para poder colocar lá no banheiro para as crianças, fazendo propaganda. Gente, a gente fez grandes coisas que não tem como para poder falar aqui. Quem acompanhou de perto sabe, né? E não é só vaso, não, é comida. A gente fazia campanha nas faculdades e o pessoal dava. Gente, foi um mover de Deus e Deus vai voltar e Deus já está fazendo, né, e vai voltar a fazer através da vida de cada uma dessas 7 pessoas que estamos iniciando a nossa igreja ontem e hoje. Deus vai usar pessoas para abençoar, né, e a gente vai levar o evangelho, a gente também vai fazer a nossa parte, sabe? De Deus usar a sua vida e alguém ficar mobilizado, porque você está fazendo uma boa causa para ajudar alguém, sabe? E foi isso que Deus fez comigo através do Ministério Águas da Vida, quando a gente iniciou lá atrás, sabe? Então, o nosso chamado na nossa igreja nasce dentro de uma creche espírita lá atrás, e hoje vem se concluir para ter o nome de uma igreja. Graças a Deus por isso, louvado seja Deus por isso. E assim como Filipe, eu precisei entender que o chamado de Deus não depende das minhas limitações, não é porque eu tenho as mãos com deficiência física e os pés, que Deus vai olhar para mim e vai falar que eu não posso. Só se eu estiver em pecado, errado. Mas se Deus falar com você que você pode estar sem os 2 braços, sem as 2 pernas, como Nick Vujicic. Aconteceu com ele, e ele prega pelo mundo inteiro. Não tem os 2 braços e as 2 pernas, mas ele vai pelo mundo inteiro. Inclusive, já esteve aqui no Rio de Janeiro, né, em 2013, né, pregando, né, e vai fazendo a obra, ele e a esposa. Então, se Deus fala que você pode estar sem os 2 braços e sem as 2 pernas, que Deus te dá capacidade para você ir e realizar aquilo que você quer. E você só tem que dizer sim para Jesus. É isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. E assim foi com Filipe. Ele foi enviado. E em segundo lugar, como podemos ser discipuladores, como Filipe foi? Como podemos ser discipuladores, como Filipe foi? Nós discipulamos, gente, quando nós nos importamos com as pessoas verdadeiramente. Nós vamos levar o evangelho porque a gente não quer que as pessoas se percam, que seja por decisão própria, que a pessoa não queira ouvir da palavra, não queira ouvir Jesus, né, através de você. Aí é uma escolha dela, mas a nossa parte a gente tem que fazer, sabe? Deus não vai mandar um anjo aqui para fazer isso através de mim, de você, não. Deus quer usar vidas humanas. Eu e você
crentes em Jesus, sabe? Então a igreja de Filipe não estava dentro de um templo, estava em movimento, estava correndo ao lado de uma carruagem, como eu disse. E aí ele explica ali o evangelho, ele apresenta ali Jesus para a boa nova, ali para o etíope, o eunuco, e aquele homem vem se converter, ele vem ser batizado por uma pessoa que é evangelista, que é diácono, não é pastor, e nem outro cargo de qualquer outra denominação, e ele ali foi batizado. Então, o modelo, gente, que a gente tem hoje, o modelo tradicional de hoje, espera as pessoas virem ao templo para poderem ouvirem a palavra. O modelo tradicional espera o pecador, muitos pastores estão esperando, por isso que às vezes a igreja não vai para frente, não cresce, certo? Porque o modelo não é esse, o modelo de Jesus é ao contrário disso, é o que eu estou falando desde o início. E eu quero pegar um texto parafraseando as palavras de Jesus, que o maior pregador do século XX disse, Billy Graham. Billy Graham disse assim, que é pastor batista, né? Ele disse assim: a Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. Vocês entenderam? Então é preciso ir onde o pecador está, porque foi assim que Jesus fez. Vocês sabem disso. Eu quero dizer para vocês aqui, para ser bem breve, 2 testemunhos, que quando eu estava no Sandu, lá em Campos dos Goytacazes, anos atrás, assim que a gente chegou, a gente foi no Sandu, Lussandra passou mal, eu peguei o carro, dirigi, levei ela no Sandu, e lá a gente viu uma pessoa, e a pessoa estava ali com um problema respiratório, e ali eu comecei a evangelizar ela, falar do evangelho, falar de Jesus ali para ela. Eu não estava num ambiente religioso de culto, e nem online. Eu estava ali, naquele momento, minha esposa passando mal, e ali eu falei do evangelho de Jesus para aquele homem, que poderia morrer, poderia, mas é aquele homem, depois que eu falei do evangelho, ele orou comigo ali, aceitou a Cristo. E depois que a gente ficou lá horas, a gente saiu de lá quase 1h da manhã, aquele homem, eu nunca mais vi, como Filipe nunca mais viu o eunuco, mas eu tenho certeza que aquele homem, se ele estiver caminhando com Jesus até os dias de hoje, ele está salvo, ele está liberto, certo? E outra coisa, e digo mais, né? Se ele morreu depois, ele se encontra na eternidade, porque ele aceitou a Cristo de verdade, ele chorou ali comigo, ele se arrependeu dos seus pecados, ele confessou Jesus ali dentro do Sandu, e nós precisamos ir até esses lugares, presídios, escolas, nem se fala, né? Escolas, nós devemos ir lá fazer a obra de Deus, né? Áreas militares, na própria polícia, certo? A gente precisa levar o evangelho, gente, para todos, dentro das comunidades, como nós temos um liderado meu aqui de Campos dos Goytacazes, o Carlos Daniel, está fazendo um trabalho dentro da comunidade. Nós precisamos avançar e ir até essas pessoas para poder levar o evangelho. Por quê? Porque o evangelho transforma, ele liberta, ele cura, ele tira o mal da pessoa, ele tira os demônios da pessoa e enche do Espírito Santo de Deus. E a pessoa é salva, é liberta e começa a ter uma nova vida em Cristo. Essa é a proposta do evangelho, sabe? Então, dito isso para vocês, né? Mais uma coisa, eu estive num bar com a minha esposa, né? Muito estranho, né? Uma pessoa, um pastor está num bar, mas eu não fui lá para beber, não. Eu fui lá para pregar o evangelho. E quando eu fui lá com a minha esposa, gente, por incrível que pareça, todo mundo parou de beber para poder me ouvir lá no Parque Califórnia, ali quando a gente era membro ali da Igreja Batista. A gente foi lá, pregou o evangelho, as pessoas choraram, a gente chamou para o culto. E por incrível que pareça, agora eu vou falar para você, digo eu e não a Bíblia, tá? Digo eu, pastor Fernando, e não a Bíblia. 1 semana depois, 2 semanas depois, lá em 2020, né? Naquele tempo da Covid, né? Lá em 2020, aquele homem morreu. Aquele homem morreu. Se o Espírito Santo convenceu ele do juízo, do pecado e da justiça, aquele homem aceitou Jesus naquele dia, ou depois que eu fui embora, e ele morreu 2 semanas depois, Deus me levou ali com um propósito de levar o evangelho.
né? Digo eu, aquele homem hoje, mesmo trabalhando num bar, mas se ele realmente aceitou a Cristo, se arrependeu, hoje ele se encontra na eternidade. Depois eu fiquei sabendo que aquele homem, dono daquele bar, morreu. Mas ele pode, hoje, se ele aceitou a Cristo de verdade, ele pode se encontrar na eternidade com Cristo. Então, é isso que nós temos que fazer, levar a palavra para quem é dono de bar também, em todos os lugares, porque eles precisam ser libertos para poder não embebedar mais ninguém, sabe, gente? Essa é a proposta que a gente tem que fazer, e a gente tem que fazer relacionamento e não acusar as pessoas dos pecados delas. A gente vai fazendo isso devagarinho, a gente vai discipulando, a não ser que o Espírito Santo esteja direcionando e seja algo, sabe, assim, que você tem que falar assim, realmente olho no olho, porque você sabe que Deus está te direcionando, sabe? Então, dito isso para vocês, né? Se o Espírito Santo estiver falando para falar de todos os pecados, você fala, porque é Deus que te garante. Mas o discipulado, você vai ali com a pessoa, mesmo um dono de bar, cuidando da pessoa como se fosse uma criança, porque ele precisa se libertar, né? Disso para quê? Para poder viver uma nova vida em Cristo. E só com seu exemplo, não de acusação, mas demonstrando Jesus através, né, da sua vida, amando, cuidando e não acusando, certo? E demonstrando amor, porque é assim que Jesus fazia, assim nós devemos fazer. Então, gente, dito isso para vocês, a igreja não é um endereço fixo. A igreja é um povo em missão, em movimento. Ela vai até as pessoas para poder curar, cuidar, libertar, expulsar dos demônios, salvar. Quem faz isso tudo é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Nós apenas somos instrumentos, sabe? Terceiro e último, para a gente caminhar para o final, quando podemos batizar pessoas, como Felipe fez? Vou repetir. Quando podemos batizar as pessoas, como Felipe fez? Né? Que eu esqueci de colocar aqui o as, né? Então, dito isso para vocês, quando elas aceitam a Cristo de todo o coração, de verdade, você vê que a pessoa realmente quer Jesus. Quando eu aceitei a Jesus, gente, eu falava de Jesus e falo até hoje, né, para todo mundo, e me batizei 3 meses depois. Mas hoje, infelizmente, né, isso lá no ano 2020, perdão, que 2020 nada, 2005 eu fui batizado, está fazendo 21 anos hoje. Graças a Deus, hoje não, perdão, né? Esse ano, 21 anos que eu fui batizado, mas hoje, infelizmente, muitos transformaram o batismo em burocracia, sabe? Tantos cursos, tantas exigências, que muitos líderes perderam a sensibilidade que Cristo está voltando. Os sinais estão aí, Jesus vai voltar a qualquer momento, e as pessoas estão de brincadeira, sabe? Achando que são donos de igreja. E alguns transformaram igreja em empresa, sabe? E isso que deixa o próprio Deus chateado com isso, né? E qualquer pessoa, e qualquer cidadão de bem, a igreja não pode ser uma empresa, certo? A igreja tem que ser um movimento que vai até as pessoas para poder curar e libertar e fazer o bem. É isso que Deus quer, é isso que Jesus quer de mim, de você, sabe? Então, dito isso, né? Outras pessoas transformaram a igreja em controle ao invés de cuidado. Em controle ao invés de cuidado. Mas deixa eu falar para vocês, eu não estou aqui querendo aparecer, não. E vocês sabem disso, quem me acompanha de perto. Tanto os que estão mais de perto agora, né, que me conhecem recentemente, de 5 anos para cá, 6 anos para cá, 2 anos para cá, ou esse ano, em menos de um ano, e a quem me conhece há mais de 20 anos, 30 anos. Né? Eu não dependo, e não estou falando aqui que eu nunca vou aceitar a ajuda, não. Mas eu faço a obra de Deus por amor. Eu não recebo salário. E essa gente que fica gananciosa em dinheiro e acaba atrapalhando a obra de Deus e não deixando ir para frente porque fica com medo, sabe, gente? E aí isso não pode acontecer da igreja se tornar esse movimento é diabólico. Satanás está usando, sabe? Para a igreja não avançar. Por isso as divisões, as brigas e as contendas. E esse tipo de igreja, Deus, ele não abençoa, sabe?
Mas esse movimento santo da Igreja de Atos e o que a gente já faz há muitos anos, todos nós aqui, é isso que Deus quer fazer através da minha vida, tendo atitudes de amor como Jesus teve, de gentileza, sabe? Para poder a pessoa ser transformada. Às vezes nem com uma pregação, mas com atitude. É isso, uma atitude. Às vezes um café na sua casa. Às vezes está faltando um pão na casa da pessoa. Às vezes a pessoa vai comer na sua casa, sabe? E ali Deus vai fazer a obra, você às vezes vai poder ajudar com a cesta básica. Você está entendendo, gente? A coisa é muito grande do que a gente ficar brigando dentro de quatro paredes. Deus não quer isso, briga. Deus quer o amor, a paz, o respeito e a cordialidade, sabe? É isso mesmo, não é para isso. Então, dito isso, gente, o Espírito Santo, né? Voltando aqui ao texto, o Espírito Santo, nesse texto, né, você pode observar que o eunuco, Deus usou ali, né, foi batizado, ele ficou cheio de alegria, Filipe foi arrebatado para ir para outro lugar, e o eunuco seguiu o seu caminho no primeiro estudo. No primeiro estudo, ele foi batizado e seguiu o seu caminho para poder continuar trabalhando lá no palácio. Isso é o reino de Deus em movimento. Chamados para fora, chamados para fora. Este sermão é mais que uma mensagem, sabe? Ele é o DNA do nosso ministério, sabe? Da nossa igreja missionária itinerante, Águas da Vida, e o nosso ministério de missões, Águas da Vida. Nós somos uma igreja chamadas para fora das quatro paredes, fora da religiosidade, fora do controle humano, fora para viver, sabe o quê? O amor ao próximo, a grande comissão, obedecer o ide de Jesus e fazer discípulos como ele fez. E se nós somos cristãos, temos que caminhar como Jesus, porque ele foi o modelo e nós precisamos segui-lo, sabe? Que Deus nos conceda um coração como o de Filipe, obediente, sensível e disponível missionário, sabe? Porque a igreja de Jesus não foi chamada para ficar parada, mas foi chamada para ir. Então, a nossa igreja nasce com essa proposta de ser essa igreja itinerante. Não significa que a gente não vai ter casas depois, né? Congregações para poder a gente ampliar o trabalho quando os recursos vierem, mas o principal é cuidar de pessoas, sabe? Então, dito isso para vocês, né, que é o mais importante, eu quero concluir essa mensagem, né, para a gente estar orando e encerrar, sabe? Eu quero dizer para vocês, né, e concluir dizendo uma história real que aconteceu numa vida de um casal, de uma família, para poder você ver o que o Evangelho faz na vida das pessoas. Quando o Evangelho vence o tempo, sabe? A dor e a morte. O que aconteceu com Jim Elliot? Jim Elliot e os seus 4 amigos, porque é uma palavra em inglês, é difícil de falar, né? Eles tentavam estabelecer um contato pacífico com a tribo Huaorani, essa tribo, na selva do Equador. Após alguns contatos iniciais, eles foram atacados, esses 5 homens, e o Jim foi atacado. No dia 8 de janeiro de 1956, 8 de janeiro de 1956, esses 5 homens e Jim Elliot foi atacado, eles foram assassinados, eles foram lá para levar o evangelho, sabe? Então, eles 5 tinham até armas para poder se defender, mas decidiram não atirar, sabe? Porque não queriam matar pessoas que não conheciam o evangelho, porque eles sabem que quando as pessoas morrem sem Cristo, elas vão padecer exatamente em outro lugar, afastado de Deus, que a Bíblia se chama isso de inferno, sabe? Então, olha para você ver a visão desses homens. Eles não atacaram. Como Estevão não atacou, morreu apedrejado, né? E viu Jesus e foi para a eternidade, certo? Então, dito isso, né? O que acontece? Para o mundo, aquilo foi uma tragédia, sabe? Mas para Deus, foi o início de uma história que só o Evangelho poderia escrever e mudar e transformar.
Para o mundo foi uma tragédia, mas para Deus foi o início de uma nova história para poder ser realizado. Por quê? Porque 2 anos depois, isso é algo impensável, talvez eu e vocês e todos nós não faríamos isso, mas o que aconteceu? A esposa dele, Elizabeth Elliot, a Elizabeth, para facilitar aqui, viúva de Jim, voltou para a tribo, essa tribo no Equador. E aí, não por alguns dias, não por curiosidade, mas por obediência e amor a Jesus e a sua palavra, sabe? Ela viveu entre essa tribo, o Aorani, no Equador, por cerca de 2 anos. Gente, ela foi exatamente onde o marido dela foi assassinado com a sua filha, sabe? Que era uma criança. Morou com um povo que matou o seu marido. Imagina só, matar as nossas esposas, os maridos, né? Estou falando assim de uma maneira geral para você entender, né? As esposas e os maridos. Talvez eu e você não voltaríamos lá para poder fazer a obra de Deus, mas essa mulher foi. Ela aprendeu a língua dessa tribo. Ela chorou com eles e, acima de tudo, anunciou Jesus Cristo. A reconciliação não foi imediata, sabe? Ela foi acontecendo em silêncio com o passar dos meses e dos anos. Oração, obediência. Claro que ela tinha dor, mas o evangelho foi trabalhando, o Espírito Santo foi libertando aquele povo, sabe? Corações foram quebrados, homens violentos foram transformados de assassinos e se tornaram cristãos, irmãos em Jesus. Alguns anos depois, quando essa história não tinha mais nada para contar, eu quero te contar essa história porque eu me arrepio, eu choro, eu já li isso aqui, gente, e é fato, vocês podem pesquisar. E o que acontece depois? A filha dela, Valéria, que não foi batizada por um estrangeiro europeu, que às vezes a gente gosta, né? Um americano ou qualquer outro, né? Um japonês, não. Ela foi batizada, a filha de Jim e Elizabeth, foi batizada por Mincaia. Mincaia, nada mais e nada menos, foi um homem que assassinou o marido dela e foi o homem que batizou a filha dela para a honra e glória do nosso Deus. Ele deixou de ser um assassino, né, para ser um homem perdoado, convertido, um líder cristão naquela aldeia. Isso é o evangelho, gente. Isso não é teoria, não é discurso bonito para depois alguém vir e bater palma e falar que bonito. Não, isso é o projeto de Deus para a vida das pessoas serem libertadas, sabe? É isso que Deus faz. E eu quero dizer mais, sabe? Através dessa história, que é o poder de Deus para transformar histórias que ninguém mais iria consertar. Ninguém. Só o Espírito Santo, só Jesus poderia fazer isso. Mas Jim Elliot morreu, sim. Mas a missão não morreu. Elizabeth sofreu, mas não desistiu. O assassino se converteu. A criança, a filha, a Valéria, foi batizada e a glória foi de Jesus Cristo. A glória foi de Deus, sabe? Então eu quero dizer que Deus levante homens e mulheres nos nossos dias com essa mesma paixão. Paixão que não foge da dor, paixão que não negocia, sabe? Obedece a Cristo, obedece a sua palavra. Paixão por Jesus e pelos perdidos. E eu concluo dizendo para vocês, porque o evangelho que vale a pena ser pregado, gente, é o evangelho, sabe? Vou repetir, porque o evangelho que vale a pena ser pregado é o mesmo que vale a pena ser vivido, mesmo que custe tudo, mesmo que custe a minha vida por causa de Jesus, mas vale a pena servir esse Deus, esse nosso Jesus Cristo, o Espírito Santo dele, para a gente aonde for, mesmo que a gente morra, mas que a gente faça a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E que Deus, gente, abençoe vocês de uma maneira muito especial. Obrigado
por me ouvir até esse tempo. Deus abençoe. Minha sobrinha está falando aqui. Boa noite, titio. Um beijo no seu coração. Meu bebê estava lá quando tinha 3 para 4 anos, segurando na minha calça em 2016. Era uma tampinha, né? A gente lá em Itaperuna, né? Agora já está ficando uma moça, né? Já vai fazer 14 anos no final do ano. Graças a Deus por isso, né? O tempo passa. Quero agradecer a todos aqui. Maria José está aqui também, né? Nossa irmã Zezé, que vai estar orando. Nós vamos estar ligando para você agora, para poder, juntamente com a Luçando, para poder a gente encerrar esse culto orando. Se der para a gente bater uma foto com algumas pessoas que quiserem, a gente faz chamada ao vivo, né? De um celular para o outro. Obrigado, né? Pelo tempo de todos vocês, que Deus abençoe essa mensagem. Amanhã, às 7 horas da noite, nós temos um culto, né, com um tema chamado, né, como é que é o tema mesmo, meu irmão? Eu esqueci, eu estou nervoso, gente. Mas eu vou estar postando no grupo, nas redes, tá bom? Oi? Eu esqueci. Vocês me perdoem, hoje é um dia para mim memorável, né? Então, peço perdão, mas amanhã, 7 horas da noite, quem quiser participar do culto, né, dessa palavra que vai ser abençoadora na sua vida. 7 horas da noite. Eu vou pedir a minha esposa para poder estar ligando o meu celular para a irmã Zezé, né, e ela vai concluir, a minha esposa, a oração para a gente poder estar encerrando esse culto. Eu vou ajudar a minha esposa aqui, porque ela está ligando o celular dela, e aí eu preciso... Já está aqui. Já está aqui? Aí eu tirei. Espera aí que a gente vai chegar na irmã Maria José, né? Para ela estar ali, e nós vamos estar aqui. Liga aí para ela em vídeo. Vai orar, tá bom? Gente, segura só um pouquinho aí que vai orar. Biúza está aqui, glória a Deus, né? Amiga de longa data. Um beijo no seu coração, minha irmã, membro da nossa igreja itinerante, missionária, glória a Deus por isso. Foi aceita ontem por aclamação, para honra e glória do nosso Deus, né? Está aqui conosco. Irmã Zezé está aqui conosco, o pessoal vai ver aqui, ó. Mostra lá para ela, o pessoal. Essa é a nossa amiga que nos adotou, levando mais um pouquinho, lá em Campos, né? É a nossa família lá, segunda família, né? É gente de primeira qualidade, tá, gente? Tá? Querendo ir lá na casa dela, tem a melhor comida de Campos do Goitacá. Pode ir lá comer, pode ir mesmo, que eu garanto. Brincadeira. Saudade. Né? Muita saudade de vocês. Saudade de você também. Né? Eu vou pedir a irmã para estar orando. Quiser dar uma palavrinha aí, pode falar alguma coisa, tá bom? E orar e a Luçando a hora a gente encerra. Tá bom, meu querido. A palavra é que a gente está muito feliz, né? Por esse momento, o pastor está aí trabalhando e forçando e nessa luta, mas vencendo, porque Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, né? Amém. Então, vamos orar, vamos continuar orando, porque vamos vencer mais e mais nessa batalha que Deus entregou ao Senhor, né? Amém. Amém. Vou orar, tá? Amém. Querido Deus, Pai que está no céu, obrigada, Senhor, por este momento tão querido, tão bom, quando ouvimos essa mensagem do pastor Fernandinho, neste momento que ele está tão feliz também, ó Deus, alegre por ele completar tudo isso que ele planejou. Primeiramente, o Senhor planejou e ele o fez, ó Deus. Que era o sonho dele, Pai, não é, e que continue sendo o sonho dele. Ó Deus, estou aqui para agradecer por tudo que ele falou, que ele fez e há de fazer. E o Senhor esteja com ele nessa caminhada, porque eu conheço, sei como ele ama trabalhar para o Senhor, meu Deus. Muito obrigada, Senhor. Dai a ele saúde, continua abençoando a vida dele,
na área da saúde, Pai, e nessa caminhada também dessa cirurgia dele, Pai, que o Senhor possa estar abençoando e cuidando dele. A Lussandra também, junto dele aí, que ela possa também estar, Deus, com saúde e por tudo, Pai, que o Senhor entregou nas mãos dele para fazer. E ele fará, ele está fazendo com alegria e muito amor. É esta oração que eu faço, Pai, a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Obrigado, minha irmã. Um beijo no seu coração. Manda um abraço aí para o Alexandre, o Leonardo, o marido, o São Jorge. Obrigada, pastor. Tá bom? É uma alegria estar vendo aí o tempo que foi, né? Uhum. Tô com muita saudade. Quando a gente for em Campos aí, a gente vai fazer uma visita e vamos comer aquela comidinha boa de novo da senhora. Tá bom, minha querida? Tá querendo aproveitar. Alexandre estava assistindo. Oi? Alexandre estava assistindo, mas aqui a internet de vez em quando tá saindo. Sim. Tá falhando. Aí ele acabou não vendo mais, mas ele estava assistindo, Leonardo também. Maravilha, vai ficar gravado, eles podem assistir a mensagem depois, sem problema nenhum. Depois, gente. Pode, vai ficar gravado. Tá bom, querido. Tá bom? Um beijão aí, senhor. Amém. Sandra. Saudade de vocês. Um beijo para vocês. Pra Deus você. abençoe. Amém, minha querida. Tchau. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Tchau, beijão. Amém. Pessoal, Lussandra aqui tá... Tem que ser assim, tá, gente? Lussandra vai orar e eu vou fazer impetrar a bênção apostólica e a gente encerra, porque daqui a pouco a gente tem que cortar o vídeo no início, né? Para poder não ficar aparecendo o louvor, porque tem que tirar por causa de direitos autorais, tá bom? O Sandro vai orar e daqui a pouco a gente encerra. Agradeço cada um de vocês. Lembrei, o nome da mensagem de amanhã. A luta que não vai te matar. Embasado lá na história de Samar. Deus tem uma palavra abençoadora para a vida de todos vocês. Amanhã, quem quiser estar conosco, é só me chamar ali no WhatsApp, né? Todos aqui têm meu contato, tá bom? E Deus tem uma palavra para vocês e vamos expandir o evangelho e fazer missões. E vamos sair, e vamos fazer, e vamos ser cristãos a cada dia mais, das quatro paredes para fora da igreja. Não sou contra a igreja ter tempo físico e fixo, tá bom, gente? Mas a gente precisa ter cristãos que amam de verdade e a gente está abrindo esse trabalho justamente para a gente fazer as coisas. Quem já me conhece há muitos anos, eu gosto desse movimento e a gente vai fazer até Cristo voltar ou até a gente partir. Pode orar, pode ficar um pouquinho em pé, meu amor? Assim, para o pessoal te ver? Assim. Assim? Você tem que aparecer nessa hora. Aí, Tá agora sim. Agora vai orar, daqui a pouco eu vou terminar. Ai. Oremos. Senhor Deus, queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo, Senhor. Estivemos aqui na tua presença, Pai. Queremos te agradecer pela vida de cada um, Senhor, de cada membro, de cada participante, Senhor, de cada pessoa que está aqui conosco, Senhor, nesse vídeo, Senhor, ao vivo, Deus. E queremos te pedir, Senhor, que esteja com todos nós, Senhor, nos ajudando no nosso dia a dia, Senhor, a sermos instrumentos do Senhor. Amém. De amor, de graça, de paz, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, Senhor. Nós possamos ser instrumentos, Senhor, do Senhor, para fazer pessoas compreenderem o teu plano de salvação, Senhor. Fazer pessoas compreenderem que só Jesus salva, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Deus. Amém. Nos ensina, Senhor. Nos conduza, Senhor, cada vez mais a amar e obedecer à tua vontade, Senhor. Nos sensibiliza cada vez mais para voltarmos ao primeiro amor, Senhor. A voltarmos, Senhor, a ser verdadeiros discípulos, Senhor, do Senhor. Levando pessoas a conhecer, Senhor, a tua verdade, a tua palavra, Deus. Nos pedir e agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Pessoal, eu vou orar agora para encerrar. Minha sobrinha, se quiser me ligar, a gente pode ligar, bater uma foto, né, pelo
pelo celular daqui a pouco, minha irmã, quem quiser. Eu vou fazer a oração final aqui da bênção apostólica e assim a gente encerra para eu poder clicar aí para encerrar, né? E depois que todo o registro sair, né, do advogado, de tudo, né, a gente vai estar enviando os documentos para vocês e já deu tudo certo, né? Até aqui o Senhor nos ajudou, Deus nos deu o recurso, cada um ajudou um pouco, né, para esse momento e glória a Deus por isso. Deus faz as coisas que a gente, né, nem espera, né? E muito mais, né, daquilo que a gente imagina, né? Graças a Deus por isso. Então vamos orar então para poder encerrar. Vocês sabem que eu gosto de falar muito, né? Então vamos cortar isso agora, né? Então vamos lá. Que o amor de Deus, o Pai, e que a graça bendita do Filho Jesus e que as consolações do Santo Espírito estejam aqui conosco nessa nossa nova igreja, igreja missionária itinerante Águas da Vida, até a volta, o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Pessoal, Deus abençoe. Se os irmãos quiserem comentar mais alguma coisa aqui no chat, pode comentar. Você pode até aproveitar que a gente está com esse tempinho, bater uma foto aqui, porque depois tudo apaga, porque fica como registro, entendeu? Para mim seria bom, né? Deus abençoe vocês, vai aproveitando, né? Que eu vou falando aqui, para justamente a gente pegar a foto. Deus abençoe, pessoal. Um beijo no coração de vocês. Quem quiser comentar aí falando mais alguma coisa, né? Luciana, né? Minha cunhada, amém, né? Pastor Glicério, deixa eu te ajudar aqui, meu amor. Né? A Lara, que Deus abençoe, te ilumine. Te amo também, minha criança, minha filha do coração, né? Enfim, glória a Deus por isso. Eu vou ter que bater uma foto aqui depois com a minha esposa, não tem jeito, também. Tá bom, pessoal? Um beijo no coração de vocês. Nossa casa aqui, né? Quando vocês quiserem participar. Aqui, o meu antigo fisioterapeuta de Campos dos Goytacazes, né? Meu amigo Wagner, né? Fisioterapeuta está aqui. Deus abençoe, meu querido. Muito feliz, né? Não poderia deixar de te chamar para um momento memorável como esse, né? Obrigado por tudo. Ele cuidou de mim em Campos dos Goytacazes. Eu costumo dizer, não é para puxar saco, foi um dos melhores fisioterapeutas, né? E olha que eu já tive na mão, né, de muita gente, né? Ao longo desses meus 40 anos, né? Praticamente, dia 14 de março eu faço 40 anos. E ele foi uma pessoa que me levantou e me colocou de pé para poder melhorar meu pé. Louva a Deus pela vida dele. E se você quiser estar com a gente amanhã, às 7 horas da noite, fique também, né, convidado para estar conosco. Elizabeth Labeta, parabéns, minha nossa amiga. Pode bater foto ali, meu irmão. Vamos aproveitar que o pessoal está comentando. Vocês podem comentar aí que a gente está deixando registrado esse momento, né? Aqui, não, é o Carlos Henrique falando no YouTube dela. É o nosso amigo Carlos Henrique. É o nosso tesoureiro, né? Tesoureiro Carlos Henrique, a Elda, né? Segunda tesoureira, né? Minha esposa, vice-presidente e primeira secretária, e a Elda é segunda secretária também, né? E eu, presidente. Gente, obrigado pela confiança. Carlos Henrique, um beijo no seu coração. Você sabe que eu tenho um carinho de irmão mesmo por você, a longa data. Vamos que vamos. Deus tem o melhor para todos nós, para todos vocês aqui. E eu amo vocês em Cristo Jesus, né? Vocês sabem disso, né? Como que a gente lida com vocês. Uns mais que conhecem há pouco tempo, né? E outros há mais tempo. A gente ama vocês, né? E isso não é da boca para fora, não, porque eu tenho horror de ver pessoas falando, pregando e não vivendo o que prega, sabe? É o que tem mais por aí.
né? Mas eu sou assim mesmo, eu sou espontâneo, e eu amo pessoas, eu sei que pessoas são complicadas, mas precisam, né, serem curadas, né? E nós estamos aqui para isso. Quem quiser, Jesus vai nos ajudar para isso acontecer, né? Pessoas serem libertas de várias coisas, das drogas, de qualquer coisa, né? Que Deus nos ajudar, né? Pastor Glicério, obrigado pelo convite. Sinto-me honrado e muito gratificante. Bate essa última foto aqui, não pode deixar de ter, não. É para o nosso registro, né? A Lussandra é a primeira secretária, ela e a Elda aí. Pode chegar mais de perto, né? Ficou boa, será? Né? Então, gente, Deus abençoe vocês, né? Eu preciso encerrar mesmo. Eu não sei se o doutor Abdon também se encontra aqui, mas eu convidei, ele falou que ia participar, não sei se está, né? Meu médico, né? Neurologista, maravilhoso, né? Que vem cuidando de mim desde quando eu fui para Campos, né? Enfim. Carlos Daniel, né? Que é o nosso... exatamente. Carlos Daniel, que é o nosso querido palhaço Pepino P, né, que faz um trabalho de palhaçaria também. Biusa, que se encontra aqui, né? A Biusa, estou chegando lá. A Biusa, né, membro da igreja. A Elza, né, membro da nossa igreja também. A Joyce se encontra aqui, foi minha liderada lá em Campos dos Goitacazes, nesse período 2024 e 2025, né? Até agora, no final do ano passado, praticamente, né? Eu só tenho que agradecer. Vocês são... agradecer também. Minha irmã, né? Nayara, minha sobrinha, que eu já... Minha sobrinha eu puxo o saco mesmo, não tem jeito, né? Mais quem, hein? Minha irmã, Luciana. Eu já falei várias vezes, Luciana, né? Minha cunhada, irmã da minha esposa. Gente, se tiver faltando alguém aqui, vocês me desculpem, né? Mas acho que eu falei todos, né? Do nome dos membros, né? Enfim, né? E vamos que vamos, né? Deus abençoe, mas Deus abençoe mesmo. Foi melhor do que eu esperava. Desculpem aí o atraso, né? O inimigo luta para não deixar as coisas acontecerem, né? Mas até que, enfim, Deus abençoou, entrou com seu agir e chegamos até aqui. Um beijo no coração de vocês, gente. Agora eu vou encerrar mesmo. Deus abençoe mesmo. Onde está? Tá aqui. Aqui. Encerrar. Eu vou clicar para encerrar, hein? Deus abençoe.